quer ser mais feliz? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão responder que sim. Por mais que você esteja muito satisfeito com a sua vida, a gente sempre busca estar mais feliz. E se você não estiver satisfeito, aí que a gente vai se motivar para tentar encontrar essa felicidade mesmo. E a questão que eu quero responder aqui hoje, né, ou pelo menos refletir com você, é possível ser mais feliz? Como é que a gente pode encontrar esse caminho para a felicidade de fato? Olá, pessoas do YouTube, eu sou Rebeca Reis, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos falar de felicidade, para ser mais específica, contentamento. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra ficar contente ou se contentar, mas o que vinha à minha cabeça é a ideia de, tipo assim, aceitar o que tem. Por exemplo, não tem nada melhor, então eu vou me contentar com isso. Mas eu descobri que essa não é a origem, esse não é o significado original, o significado correto da palavra contentamento. Quando a gente pesquisa aí no Google, em qualquer dicionário, contentamento significa alegria, felicidade e até mesmo empolgação, entusiasmo. Então era pra gente falar assim, nossa, tô tão contente, queria dizer que a gente tá entusiasmado, que a gente tá empolgado com tal situação, com determinada pessoa, enfim. Mas acabou que, pelo menos pra mim, o significado foi se esvaindo. Então eu sempre entendia que estar contente era aceitar porque não tinha outra opção melhor do que aquela. E bom, é bem fácil ficar contente quando as coisas saem da maneira que a gente quer. Então você fez uma meta pro ano, conseguiu concluir, você tinha um sonho, ele se realizou, um objetivo, mesmo que seja pequeno ali, né? Mesmo que fosse só para aquele dia, você conseguiu concluir. Aquela satisfação, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de, nossa, que bom que deu certo, faz com que a gente fique contente, com que nosso coração fique alegre. Mas e quando os planos não saem da maneira que a gente almejava? Como encontrar felicidade mesmo nessas circunstâncias, assim, inesperadas ou infelizes mesmo, né, na nossa ótica, pelo menos. A Bíblia nos orienta lá em Tessalonicenses a agradecer em todas as situações. E ainda diz pra gente não fazer isso só quando a gente tá sentindo que deve ser grato ou quando o nosso coração tá alegre, mas em todas as situações. Ou seja, seja você feliz, com raiva, triste, empolgado, contente. E que grande desafio é estar contente em todas as ocasiões. Principalmente porque a vida exige da gente muitas situações e muitas ocasiões e nem todas elas são felizes, né? Como eu já falei aqui. Uma coisa que eu aprendi nessas últimas semanas é que estar contente é algo que se aprende. Então a gente pode ver ali, né, em Filipenses, ali no capítulo 4, quando Paulo fala sobre isso. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim, ó. Não virei a página, né? É difícil. Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso voto para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas o faltava oportunidade. Não digo isso por conta de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo mostra aqui nesses versículos que é possível sim aprender a estar contente, né? E essa carta de Filipenses ela é chamada de carta da alegria. Por quê, Rebeca? Bom, ele fala muito sobre se alegrar, ele fala muito sobre contentamento, ele fala muito sobre encontrar essa felicidade plena no Senhor. Só que essa carta foi escrita em um cenário que Paulo tinha tudo para estar com raiva, triste, chateado, frustrado, desistindo, porque ele estava preso, ele estava numa situação ali que a liberdade dele foi tirada, ele não estava num cenário confortável, tanto fisicamente ali, mas espiritualmente, emocionalmente, ele estava feliz, porque ele sabia que ele estava cumprindo o propósito do Senhor, mesmo quando o cenário não era propício aos olhos humanos. Ele via propósito na permissão divina para ele estar preso, né? Mas é muito importante também lembrar que a gente não deve se contentar, ficar feliz só na escassez, mas também na abundância. Paulo fala isso, né? Que ele aprendeu a estar contente tanto tendo muito quanto tendo pouco. E às vezes tem pessoas, por mais difícil que seja, que quando estão passando por momentos mais complicados, elas conseguem ficar contentes no Senhor, se apegar a Ele ali. Mas quando as coisas voltam a ficar bem, elas abandonam o Senhor, abandonam a fé, abandonam ali Deus, porque só vê Ele como um ajudador nos momentos de dificuldade. E não como um amigo, um Senhor, um Salvador, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Então a gente também tem que aprender a estar com Deus e a estar feliz nele quando os nossos sonhos se realizam. Porque se eu deposito toda a minha alegria, toda a minha esperança, toda a minha fé em algo que é perecível, então seja a realização de qualquer sonho, quando aquele sonho deixar de ser uma novidade, eu vou ficar insatisfeita, né? Lá em Provérbios fala assim que a sanguessuga tem duas filhas, me dá, me dá.
E sanguessuga aqui é uma metáfora para ganância. Então, quando nós somos gananciosos, a gente pode até realizar, concretizar coisas que a gente almeja, mas a gente não vai encontrar satisfação naquilo, a gente sempre vai querer mais. E não de um jeito, tipo assim, não, eu vou atrás dos meus sonhos. É de um jeito incansável, sabe? Tipo assim, isso não tá bom pra mim. Era o meu maior sonho, agora que eu consegui, eu não quero mais. Sabe aquele jogo da cobrinha que a gente brincava quando era mais novo, né? Aqueles aplicativos que a cobrinha tinha que ir se alimentando e aí ela ia crescendo, crescendo, e com o tempo ela crescia, ela tinha que comer mais, porque senão ela não ia conseguir ficar maior e vencer as outras. É assim que a gente é. Às vezes nosso coração faz com que a gente faça isso. Ele é tão obstinado que a gente realiza alguma coisa, aquilo que a gente tanto sonhava, aquilo que a gente tanto almejava, e aquilo não é suficiente. A gente vai ficando não empolgado para realizar novas coisas, mas como se aquilo fosse a nossa plena satisfação em tudo na vida. E não é, porque a gente só encontra a plenitude mesmo no Senhor Jesus, porque é nele que habita toda a plenitude, como fala lá em Colossenses. E enquanto a gente olhar só para as coisas daqui dessa terra, só para os nossos planos daqui, só para aquilo que é natural, né, humano, a gente vai estar correndo atrás do vento. A gente não vai encontrar satisfação verdadeira, sabe? Por isso que é importante a gente depositar as nossas esperanças no Senhor Jesus. Agora eu quero te dar 3 dicas de como aprender a se contentar, como ser mais contente, consequentemente, como ser mais feliz, né? A primeira delas é apegar-se a Deus. Lá em Filipenses 1, Paulo fala assim que ele deseja aos filipenses, né, que eles possam crescer em conhecimento, entendimento da palavra do Senhor, para que eles aprendam a escolher aquilo que é melhor. Então, quando a gente se apega a Deus, quando a gente procura crescer e aprender ali com a palavra dele, com as coisas que ele nos direciona a fazer, aquilo que ele manda a gente fazer, aquilo que ele manda a gente abandonar, a gente consegue entender mais do que ele quer para nós, do que ele quer para a humanidade, de fato, e a gente consegue aí desapegar de nós mesmos, que é o segundo ponto para ser mais contente. Desapegue de si. Como assim, Rebeca? Desapegar é difícil porque muitas vezes significa perder aquele mérito da conquista, sabe? Tipo assim, nossa, eu fiz isso aqui com a força do meu braço, eu que consegui, eu que fui atrás. Talvez Deus quer que você seja ali alguém que fique nos bastidores, mas que ele vai usar para a glória dele. E como é difícil ficar contente em ser o coadjuvante, não o protagonista da própria vida, né? Mas o Senhor nos chama a isso, a colocar Jesus como centro, como protagonista da nossa vida, e a gente viver ele em função, em prol dele. Então que a gente possa ir aceitar esse desafio que é caminhar com Cristo, que é desapegar das coisas e focar realmente naquilo que o Senhor quer para nós. E nos leva ao terceiro ponto, desapegue das coisas que ficaram para trás. Esse também é um dos versículos muito famosos de Filipenses, né? Paulo fala ali de tudo que ele tinha, da carreira, né, da construção de vida que ele tinha ali quando ele era fariseu e como ele desapegou de tudo isso para viver ali para Cristo. Muito, muito mais, ele fala que ele considerou tudo como perda, como esterco, perto da supremacia de conhecer a Cristo, de ser achado nele. Então, o cara tinha ali uma vida onde ele era respeitado, ele tinha um título, ele era dos fariseus, uma dos modos de vida ali mais exigentes do povo judeu, e ele se apegou disso, desse título, dessa função, da liberdade dele para viver o que Cristo tinha para ele. E como é desafiador para mim, para você, fazer algo até menor do que isso. Às vezes não é nem um título, às vezes é um mérito seu mesmo, que você mesmo inventou, um pódio que você criou para si, e você não quer desapegar, eu não quero desapegar. É um desafio, é custoso, mas o Senhor nos chama a isso, a olhar para Cristo, a olhar para Ele que é o alvo e prosseguir em conhecer Ele dia após dia e viver os planos que Ele tem para nós. E eu acho que o versículo mais conhecido de Filipenses é Filipenses 4,13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, muitas vezes ele tem uma interpretação errada, porque a gente acha, tipo assim, eu posso realizar todos os meus sonhos porque Cristo me fortalece. Eu posso fazer tudo o que eu quiser porque Cristo me dá força. E não é isso. Quando Paulo fala isso, ele fala justamente que ele aprendeu a estar contente em diferentes situações. Então ele está querendo dizer que ele pode enfrentar, ele pode suportar qualquer coisa, porque Cristo fortalece. E não que ele vai ter tudo o que ele quer, mas com a força que Cristo dá, ele consegue enfrentar, vivenciar qualquer situação. E assim, é a mesma coisa comigo e com você. Nós podemos enfrentar tudo aquilo que for necessário quando a gente está alinhado com os propósitos de Cristo. Ainda que o cenário não seja propício, ainda que as coisas aconteçam de maneira diferente do que a gente almejava, a gente pode enfrentar qualquer situação, porque Cristo nos dá força para viver aquilo que ele tem para nós. Então, para ser contente, para ser feliz de verdade, para aprender a se contentar, nós precisamos olhar para aquele que pode nos fazer plenamente felizes, que é Cristo. Porque aí, independente do que acontecer na sua vida, faça chuva, faça sol, tenha muito, tenha pouco, você vai encontrar plena satisfação nele, né? Um dos meus salmos favoritos é o Salmo 23, que também é um dos mais conhecidos, que fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E quando o salmista escreve isso, não quer dizer que ele não vai passar por momentos de dificuldade, mas que tendo o Senhor como pastor, isso é suficiente. Olhar para a plenitude, para a suficiência de Cristo é o caminho certo
para encontrar a felicidade. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu também quero ouvir você, sabe? Como que você no dia a dia pode ser mais contente? Como que você coloca em prática, mesmo em situações difíceis, esse contentamento no Senhor? O que você faz? Eu quero aprender com você também, da mesma forma que eu tenho aprendido com o Senhor, com os meus amigos aqui, e da mesma forma que eu tenho tentado passar essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar com um amigo para que ele também possa ser mais feliz. Até a próxima semana. Um beijão. Tchau, tchau.